Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos 10 mandamentos, mas não como uma simples lista de regras antigas, e sim como um verdadeiro tesouro de sabedoria. Usando parábolas, histórias poderosas, nós vamos descobrir juntos lições que valem para a vida toda. Bora começar? Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender por que esses mandamentos são um tesouro. Depois, a gente explora a nossa relação com o divino e, em seguida, nossa relação com as outras pessoas. E no final, a gente amarra tudo vendo a sabedoria prática que essas parábolas trazem. Sabe, esses princípios que foram entregues a Moisés lá no Monte Sinai não são só uma lista de não faça isso, não faça aquilo. Pelo contrário, é muito mais como um mapa, um guia fundamental para a gente construir uma vida mais justa, com mais harmonia e principalmente com mais significado. E o ponto de partida é justamente este. Essa citação do livro de Êxodo, ela dá todo o tom da conversa. Por quê? Veja bem, não é uma ordem vinda de um tirano, é uma orientação de quem libertou. E isso, nossa, isso muda completamente a perspectiva de como a gente enxerga esses mandamentos. Ok, entrando na nossa primeira grande parte, vamos falar da nossa relação com o divino. Os primeiros mandamentos, eles são como os pilares dessa conexão espiritual, sabe? Eles direcionam o foco da nossa fé, de onde vem a nossa reverência. Então, se a gente olha para esses 4 primeiros mandamentos em conjunto, a gente percebe um padrão, uma direção bem clara. A ideia é ter um foco espiritual único, sabe? Para que a devoção não se perca em coisas materiais. É sobre ter um respeito profundo pelo sagrado e, algo super importante, sobre a necessidade vital de parar, de descansar para se renovar. Para a gente visualizar melhor o primeiro mandamento, vamos pensar numa parábola. Imagina só, uma terra bem seca, cheia de poços e fontes. Mas só uma delas era diferente e especial. A água era sempre pura, cristalina e, o mais incrível, nunca acabava. Essa é a história da fonte inesgotável. E é aqui que está o pulo do gato da história. A lição é simples, mas poderosa. Do mesmo jeito que o nosso corpo precisa daquela fonte de água pura para sobreviver, a nossa alma também precisa de uma única e inesgotável fonte espiritual. Tentar achar isso em outros lugares é como tentar matar a sede em poços que já secaram. E falando em renovação, isso nos leva direitinho para o quarto mandamento e para a parábola da fazenda renovada. Pensa num fazendeiro que tinha um método, digamos, diferente. Ele trabalhava a terra por 6 dias e, no sétimo, deixava ela descansar completamente. Os vizinhos dele, claro, achavam uma loucura, perda de tempo, só que no fim das contas, as colheitas dele eram sempre as melhores. A sabedoria por trás disso é genial, né? O descanso não é preguiça, não é tempo perdido, é um investimento. Pensa bem, a terra precisa daquele tempo para se recuperar, para ficar mais fértil. E a gente? A gente também precisa dessa pausa, para renovar as energias do corpo e, claro, da alma. Beleza, agora a gente muda um pouco o foco. A segunda metade dos mandamentos é tipo um manual de convivência, uma base para a ética social. É sobre como a gente constrói uma comunidade que funciona, sabe? Com respeito, confiança e harmonia. E olha, esses últimos 6 mandamentos são super práticos, coisa do dia a dia mesmo. Eles são os pilares de qualquer sociedade que dá certo, né? Respeito à família, à vida, a fidelidade nos relacionamentos, respeito à propriedade, à verdade e até sobre não deixar a inveja destruir tudo. É a base. E para falar do quinto mandamento, vamos para outra parábola, a do jardim da família. Havia um jardineiro muito sábio. O segredo dele, ele não focava tanto nas flores ou nos frutos. Não, a atenção especial dele era toda para as raízes. E o resultado? O jardim dele era o mais bonito, o mais saudável de todos. E essa história ilustra a ideia de uma forma linda. Nossos pais, eles são as nossas raízes. Então, quando a gente honra e cuida deles, na verdade, a gente está fortalecendo a nossa própria base. E é isso que permite que a gente cresça, floresça e prospere na vida. Agora, um tema pesado, mas fundamental: o valor da vida. E para isso, tem uma lição muito profunda na parábola da árvore da vida. Imagina uma floresta bem densa. Lá no meio, uma árvore, cheia de inveja da vizinha, decide derrubá-la. Só que ao fazer isso, ela abre um buraco na floresta. E essa clareira deixa todo mundo, inclusive ela mesma, exposto a ventos fortíssimos. No fim, a floresta inteira enfraquece.
O mais forte dessa parábola é a conclusão, né? É super poderosa. Cada vida está conectada com a outra, que nem as árvores da floresta. Então, quando se prejudica uma vida, qualquer vida, no final das contas, o que se está fazendo é prejudicar todo o ecossistema da humanidade. E essa ideia de que está tudo interligado não vale só para a vida, não. Vale também para a confiança, que é o que segura uma comunidade. E isso nos joga direto no 8º mandamento. Pensa na parábola da colmeia compartilhada. Nela, uma abelha egoísta resolveu guardar mais mel só para ela, quebrando a regra principal de cooperação. E o que aconteceu? A colmeia inteira entrou em colapso. A lição aqui é clara como água, né? É sobre confiança e cooperação. Uma sociedade é igualzinha a uma colmeia. Ela só funciona se todo mundo contribuir e se respeitar. Quando alguém rouba, quebra-se a confiança, que é a base de tudo. E no final, todo mundo sai perdendo, inclusive a própria pessoa que roubou. E olha que legal como tudo se conecta. Não importa se a gente está falando da floresta, do jardim ou da colmeia. A mensagem, no fundo, é a mesma. Ações que destroem o respeito, a vida, a confiança, elas não atingem só a vítima. Elas abalam a estrutura da comunidade inteira. E com isso, a gente vai chegando na nossa parte final. O grande poder dessas parábolas, sabe qual é? É pegar uma lei que às vezes parece tão distante, tão abstrata, e transformar em uma lição prática, uma sabedoria que dá para usar no nosso dia a dia. Então, só para a gente fechar bem as ideias, vamos dar uma olhada nesse resumo. A gente falou da importância de ter uma única fonte espiritual, daquele descanso que renova tudo, de honrar nossas raízes, nossa família, e de entender que, no fundo, toda vida está interligada. Então, o grande ponto, a lição que fica, é a seguinte: esses princípios milenares não são só uma lista de proibições, de não pode. Na verdade, eles são um guia, um manual de construção. Um guia prático para a gente construir um mundo melhor, com mais justiça e mais harmonia para todo mundo. E para a gente terminar, fica aí uma pergunta no ar, para a gente pensar um pouco. De todas essas lições tão antigas que a gente conversou hoje, lições sobre respeito, sobre descanso, comunidade, propósito, qual delas parece ser a mais necessária, a mais urgente para o mundo em que a gente vive hoje?